Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não, porque o jogo é só amanhã. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema de hoje é a provável escalação do Santos contra o CRB em Alagoas, jogo de volta da Copa do Brasil da terceira fase, jogo que vale classificação para as oitavas de final e um prêmio em dinheiro que seria muito bom para o Santos, tá? As primeiras novidades que eu falo sobre o jogo é que Neymar deve ser relacionado, deve estar no banco de reservas, mas ele só deve entrar em caso de emergência. Por exemplo, se o CRB estiver ganhando o jogo na hora que acabar o primeiro tempo, talvez ele entre logo no início do segundo. Ou, por exemplo, está 0-0, 20 do segundo tempo. Coloca o Neymar para ver se a gente consegue a vitória. Então, assim, apesar do Neymar estar sendo relacionado, me parece que ele não está 100%. Eu acho isso de verdade um risco. Até porque as outras vezes o Neymar se lesionou por quê? Não estava 100% contra o RB Bragantino, porque ele antecipou a sua estreia, o clube também ficou ansioso e antecipou sua estreia. E com sequência de jogos, depois de muito tempo inativo veio a lesão. Aí contra o Fluminense, voltou antes do tempo para tentar salvar o emprego do Caixinha, não conseguiu. E logo no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro, ele jogou apenas 30 minutos, onde mostrava já no aquecimento a sua dificuldade, né? Agora vamos ver como vai ser a situação. O DM, como eu falei, liberou apenas 30 minutos. Tomara que não aconteça nada de mais grave com o Neymar, né? A outra informação é sobre Guilherme. Guilherme está de volta e tem uma possibilidade de ser titular no jogo de amanhã. A última informação que eu passo sobre o jogo, antes das escalações, é que o jogo será transmitido pela Amazon Prime Video. Tomara que não seja o Galvão narrando. A Amazon, não gosto muito da transmissão da Amazon, mas sem o Galvão dá para ver o jogo, né? Bom, sem muita enrolação, vamos colocar aqui na tela a provável escalação do Santos e também do CRB, tá certo? Vamos começar aqui com a escalação do CRB, que deve ser Matheus Albino, grande goleiro Matheus Albino. Na lateral direito, Weverton, Henry e Luiz Segovia, a dupla de zaga, e Matheus Ribeiro, aquele ex-Santos mesmo, né? Ali pela esquerda. Lucas Caliel e Igor Meritão é a dupla de volantes. E o meio-campo é feito com Douglas Baggio caindo pela direita, Daniel centralizado, Tiaguinho pela esquerda e Breno Herculano, o centroavante. Breno Herculano, que além do gol, deu muito trabalho para o Santos no jogo de ida. Bom, os pontos fracos e fortes do CRB, eu acredito que uma das poucas diferenças que vai ter em relação ao jogo de ida é que o CRB deve se expor um pouco mais desde o início do jogo. O CRB, por mais que jogou muito melhor que o Santos, o CRB merecia ter ganho o jogo de ida, isso a gente sabe, que se não fosse o Brasão era até risco de goleada a favor do CRB, mas enfim, eu acredito que o CRB veio até adotando uma postura um pouco defensiva no início do jogo, e a diferença é que no jogo de amanhã, acredito que o CRB possa vir um pouco mais com apetite, pode ir para cima. Outro detalhe importante sobre o jogo, que a previsão dá que vai estar chovendo muito forte e provavelmente o jogo não deve fluir com a bola no chão. Mas vamos ver até a hora do jogo o que vai acontecer. Enfim, os pontos fortes do CRB, pelo que eu notei, é o quê? A questão do goleiro, né? Eu já falei que Matheus Albino é um grande goleiro, é um bom goleiro, tá? Eu acho que é um goleiro que vem anos fazendo boas atuações ali na Série B. Ano passado já salvou o CRB de cair para C e esse ano está repetindo as suas boas atuações. Outra coisa, o CRB ele é muito bom no jogo aéreo, principalmente pelo Breno Herculano. Ele é o famoso pivô que acaba segurando um pouco mais a bola e vai muito bem no jogo aéreo. E também o Henry, quando sobe ali para atacar, também leva muito perigo. O CRB tem um contra-ataque muito rápido, puxado pelo Baggio e também Thiaguinho. Mais o Thiaguinho do que o Baggio. O Baggio ele é responsável mais por chutes de fora da área. É um jogador que a gente conhece essa finalização de longe. Ano passado fez gol pelo Botafogo contra a gente lá em Londrina e foi um belo gol, convenhamos. Agora, uma coisa que é necessária, o jogador, a cabeça pensante desse time do CRB é o Daniel.
tá? É o camisa 10 ali, tá? Então o Santos não pode dar liberdade nenhuma para o Daniel criar jogadas. Pontos fracos do CRB, principalmente ali na lateral esquerda, que é o Matheus Ribeiro, um lateral fraquíssimo, principalmente na parte defensiva. A gente sabe disso, até fiquei muito incomodado no jogo de ida, de ninguém pressionar ele. É um jogador fraquíssimo, galera. Ele passou por aqui. A gente sabe como ele é ruim, sabe? E assim, o CRB ele tem muitas falhas em jogadas pelas laterais. Ele falhou nisso no jogo de ida e falha nisso durante a Série B. Então, onde o Santos pode se aproveitar? Jogadas pelas laterais, tá bom? É isso que eu penso em relação ao ponto mais fraco do CRB. Outra coisa, é uma equipe que marca mal a segunda bola, que é aquele rebote do escanteio, aquela jogada na entrada da grande área também, marca muito mal. Então o CRB sempre tem alguns problemas de marcação ali, principalmente ali na meia-lua da grande área. A recomposição, se eles tiverem que se expor, também tem uma certa lentidão para recompor, tá? É um time que tem uma característica um pouco mais lenta. E por fim, é um time que, como eu falei no início, vai ter que se expor mesmo. Mas agora, se o Santos conseguir abrir o placar e fazer com que o CRB tenha que correr atrás do resultado, aproveita dessa lentidão na recomposição, tá? Porque, como eu falei, os primeiros 20 minutos acredito que o CRB vai para cima. Depois vai passar aquela vontade inicial e o jogo vai ficar mais equilibrado. E como eu falei, o CRB pode se sentir mais à vontade por estar em casa e se expor um pouco mais, tá? Mas como eu falei, uma coisa é você se expor com 0-0, que você ainda toma algumas precauções. Por exemplo, sobe os laterais, mas o Igor Meritão e o Caliel segura, né? Agora, se você precisa correr atrás do resultado, vai ter que subir com mais gente e fica mais exposto e a recomposição deles é lenta. Beleza? Bom, vamos para a provável escalação do Santos. Deixa eu colocar aqui na tela. Bom, Gabriel Brazão, Léo Godoy ganhou a concorrência da lateral direita, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Souza na esquerda, Escobar, lembrando que está suspenso, Rincon, Zé Rafael, Barreal deve jogar pela direita, Benjamin Roleiser no meio e Guilherme deve voltar ao time titular pela esquerda, ganhando a disputa de Matheus Xavier e de Tassiano. E David Washington deve ser titular no lugar do Tiquinho. Ainda existe uma dúvida, porque eu acho que o Kleber vai esperar a situação do campo, tá? Porque se o campo tiver pesado e você tiver que jogar pelo alto, ele vai de Tiquinho. Agora, se ele sentir que o campo tá bom para a bola rolar pelo chão, ele vai de David, tá bom? O David é o favorito, ponto. Só que se o Kleber vê que o campo faz com que o jogo seja pelo alto, ele vai de Tiquinho, tá bom? Bom, enfim, vamos falar sobre a escalação. Temos o Souza, né? O Souza ali ganhou a disputa com o Kevson. Eu acho que entre Souza e Kevson ali é 6 por meia dúzia, galera, tá? O Kevson entrou mal contra o Grêmio. Até acho que por conta que demorou para entrar, para fazer a troca, e ele entrou sem foco total na partida e acabou cometendo um erro. Mas são dois meninos ali que têm até um certo potencial, mais o Souza do que o Kevson, vamos ser francos, o Souza é até mais novo, né? Então ali para mim é 6 por meia dúzia quem ele escolhesse ali pela esquerda. E também tem o garoto Vinícius Lira, que também eu acho um jovem promissor. No meio-campo e ataque. Bom, meio-campo não vou falar muito, eu acho que é o que tem para hoje. Lembrando que Pituca provavelmente fora da partida, ainda com lesão. Não gostei do Guilherme titular, tá? Eu entendo. Eu acho que ele quer apostar mais em jogadores experientes para saber lidar melhor com a pressão do que a garotada. Gabriel, ele tinha colocar o Tassiano pela direita e jogar o Barreal na esquerda. Eu não gostaria, porque para mim o Tassiano não tem que jogar pelos lados do campo, e sim centralizado. A outra opção era Matheus Xavier ali pela esquerda, ou pela direita e jogar o Barreal para a esquerda. Eu acho que a melhor opção era o Matheus Xavier. Porque o Guilherme, galera, ele estava em uma fase, se machucou. Eu acho que o Guilherme seria importante ao decorrer da partida. Eu não acho que ele deveria começar com o titular, mas tomara que calhe a minha boca e faça um gol logo no início, né? Para dar a volta por cima aqui no Santos. Mas eu jogaria o Barreal para a esquerda e jogaria o Matheus Xavier para a direita e tiraria o Guilherme do time, na minha opinião. Mas aí, como eu falei, o treinador deve estar optando por mais experiência na equipe. Bom, sobre Tiquinho e David, eu acho que eu tenho praticamente a mesma leitura do Kleber, tá? Que entre Tiquinho e David, eu prefiro que se o jogo for pelo alto, o Tiquinho, e se tiver que jogar pelo chão, o David. Mas também tem o Luca Meireles, que também poderia fazer
também essa função e poderia ajudar o Santos. Mas como eu falei, eu acho que ele está optando um pouco mais por experiência por causa do momento que o Santos vive, tá bom? Bom, galera, tá aí as informações do jogo, prováveis escalações. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal que ajuda bastante. Amanhã é um jogo difícil, eu não tenho medo de falar. Amanhã o CRB é favorito. Pela fase que vive o Santos, pelo momento emocional do Santos, CRB é favorito. Santos pode ganhar, dar a volta por cima, começar uma nova fase a partir de amanhã? Pode. Acredito que pode acontecer? Acredito. Mas eu acho que eu estaria sendo leviano se eu falasse que o Santos é favorito para amanhã. CRB só não levou resultado positivo daqui por causa do Brasão. Então, para mim, o CRB jogando em casa e ter levado um empate aqui da Vila Belmiro, para mim, amanhã chega com moral e favorito. Sem contar que fazem uma grande Série B, se eu não me engano, quarto colocado. Então, eles estão com a moral lá no alto. Então, pelo momento emocional das equipes e pelo que aconteceu no jogo de ida, eu não hesito em falar que CRB é o favorito para amanhã. Mas tomara que o Santos ganhe e comece uma boa fase agora com o Santos, porque eu estou desesperado e cansado de fase ruim. Galera, o vídeo é esse aí, tamo junto e sempre Santos.